Tá certo, então. Vamos lá? Nosso tema, então, é um descanso para o povo de Deus. Nesses 3 últimos meses, nunca foi tão fundamental descansar. Não só o corpo, mas principalmente a nossa mente está muito cansada. Problemas com a economia, e é global, não é Brasil, é global. Economia comprometida e a gente não sabe por quanto tempo. Saúde ameaçada por um vírus fatal e o número só cresce, o número de óbitos, né, assustando todo mundo. Além disso, tem a instabilidade política dentro do nosso país, do Brasil, comprometendo principalmente as camadas mais vulneráveis da população, que fica refém dos polos direita, esquerda, vulneráveis esses que ainda precisam ter frieza para lidar com mecanismos que apostam no caos e tentam se dar bem. Outro dia eu vi um anúncio de máscara, essa máscara aí, né? Ai, 60 reais, 60 pau. Não é brincadeira não. Uma coisa essencial e gente querendo se dar muito bem, né? Vendendo a 60 reais a unidade. Tem ainda as fake news que tornam muito difícil saber quem está falando a verdade. Porque cada lado tenta manipular a notícia a seu próprio favor. Isso deixa claro que nós precisamos de descanso. Mas existe esse descanso? Ele é possível? Quem pode experimentar esse descanso? Eu quero convidar você, se você tiver Bíblia aí, puder acessá-la, Hebreus capítulo 4, eu vou ler aqui de 1 a 13, que diz o seguinte: Hebreus 4, de 1 a 13. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar, ele falou sobre o 7º dia nestas palavras: no 7º dia, Deus descansou de toda obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. 7. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. 12.
pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O texto lido aqui, ele está dentro de um livro cuja sequência tem o objetivo de afirmar comparativamente, fazendo comparações com base na história de vida de personagens das Escrituras e de fatos narrados nas Escrituras, a superioridade de Jesus Cristo. No capítulo 1, de 1 a 3, Jesus é superior aos profetas. Capítulo 1 ainda, do versículo 4 até o capítulo 2, 18, ele é superior aos anjos. Inclusive no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, Deus ordena que os anjos adorem Jesus. No capítulo 3, de 1, versículo 1 até o 4, 13, Jesus se mostra superior a Moisés. Moisés é aquele mesmo dos 10 mandamentos, das tábuas da lei. Jesus também, no capítulo 7, agora, ele é de uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. A primeira ordem de sacerdotes em Israel, ela vinha da linhagem de Davi. E se mostrou inútil, porque tudo aquilo que eles faziam, né, como sacerdotes, seguindo os ritos, né, entre aspas, os ritos da lei, não conseguia aperfeiçoar coisa alguma na vida de ninguém, segundo a NVI. Além de sofrer com a morte dos líderes, né, dos ministros que morriam, porque o homem morre. Hebreus 9:27, está ordenado ao homem morrer. Então, os sacerdotes morriam e aí também isso causava um prejuízo. Mas essa segunda ordem, da qual Jesus faz parte, a ordem de Melquisedeque, ela é superior. Porque ela não tem linhagem, não tem meio, não tem fim. Aliás, não tem início, não tem meio e muito menos fim. Ela é eterna. Certo? Jesus também é superior como uma aliança. Ele é de uma aliança superior, capítulo 8. A aliança anterior, vinda da lei, ela se mostrou impraticável, né? Porque, na verdade, a função dela era realmente provar, mostrar para o homem, confirmar a nossa incapacidade de salvar nós mesmos, certo? Enquanto a aliança proposta por Jesus, trazida por Jesus, oferecida por Jesus, ela é superior porque ela vai trazer a lei de Deus cravada, marcada no nosso coração. No capítulo 9, Jesus é o superior, ele é um santuário superior. Por quê? Porque o santuário do qual os israelitas frequentavam, ele era feito por mãos humanas, em todos os aspectos. E tudo que era feito ali não conseguia trazer paz ao coração de quem ali frequentava, trazer paz, trazer uma consciência limpa. Agora, nessa aliança superior, onde Jesus é santuário, aliança não, santuário superior, ele mesmo prometeu que o Espírito Santo, que naquele momento não habitava naquele santuário, agora ele habita em nós, fazendo aí que a obra
seja realmente levada a fim, né? Que ela aconteça. Aí, então, o Espírito Santo habitando o homem, ele trabalha diuturnamente, trazendo santificação e convencimento do pecado na vida desse homem, por isso, claro, transformando a vida desse homem. No capítulo 10, Jesus se mostra como o sacrifício superior. Por que superior? Porque o anterior, que era um sacrifício anual, ele não funcionava. Uma vez que o requerente, aquele que levava, que ia lá até o templo, até a sinagoga, fazer o sacrifício, ele levava o sacrifício, mas já deixava um pronto em casa, porque ele sabia que ia pecar de novo, né? Então era uma coisa sem coração, uma coisa mais de ritual, de religiosidade, que não dava fruto nenhum. Por fim, Jesus também, ele é um princípio superior. Por quê? Porque anteriormente tudo girava em torno da fé, de praticar. Aliás, tudo girava em torno da prática da lei. Agora, o princípio agora é a fé, não é mais a prática da lei. Mesmo porque essa prática se mostrou inoperante, impossível de acontecer. Certo? Então, o nosso assunto, eu falei tudo isso aqui, para vocês terem um panorama, né, do capítulo 1 até o capítulo 13, onde mostra Jesus superior a tudo isso que eu falei, né? Sacrifício superior, princípio superior, santuário superior, aliança superior, ordem superior, superior a Moisés, superior aos anjos, superior aos profetas, certo? Então, a função do livro de Hebreus é mostrar a superioridade de Jesus em todos os aspectos que eram importantes para Israel. Aí, 3 perguntas a gente quer responder aqui diante disso. Onde e quando o descanso foi oferecido? Esse descanso foi oferecido aos israelitas por ocasião da saída do Egito e caminho à terra prometida, a Nova Canaã. Mas a gente sabe que isso não aconteceu. Da multidão de adultos que saíram do Egito, só 3, né? De milhões de pessoas, só 3 adultos entraram, né? E a nova geração. Então, quase que a totalidade deles morreram no deserto e não entraram no descanso, não alcançaram essa promessa. Tá? O que era também uma promessa de Deus, que eles não alcançariam essa promessa, esse descanso. O que vem a segunda pergunta, por que um descanso? Olha, é claro que a gente tem uma necessidade de descanso. Por quê? Porque foi assim que Deus criou o homem. Nós fomos feitos para o trabalho, né, e para o descanso. A gente não pode só trabalhar e a gente também não pode só descansar. A gente precisa trabalhar, mas precisa descansar. Vejam só uma coisa. Nos últimos tempos, muito mais ainda, esse descanso fica evidente, porque nós temos adoecido muito mais de doenças da alma, síndromes várias, depressão, pânico, burnout, né, que é uma terminologia aí para cansaço mental. Diante todas essas doenças da alma, da mente, nós somos apresentados a um dilema existencial. Veja só, a mente cansada, quando alguém é diagnosticado com cansaço mental, acontece então o seguinte dilema.
Bom, mente cansada precisa descansar. Só que, se alguém que está com a mente cansada for aconselhado a entrar dentro do quarto, ficar trancado lá descansando, o que vai acontecer? Vai piorar, vai ficar pior, não vai funcionar. Então, a gente tem a doença, tem o problema e não sabe o que fazer, muitas vezes, não sabe que caminho tomar. Se descansa, pode ficar mais doente. Se fica ativo, também fica doente. E o que fazer então? Esse descanso não é um simples descansar, como alguém pode pensar. Eu vou então no final de semana para um lugar calmo e tranquilo. Não funciona pelo seguinte, pensar que eu posso no final de semana ir para um lugar tranquilo e aí descansar a minha alma. Não funciona. Porque mesmo que eu vá para um lugar tranquilo, se a minha mente estiver cansada, eu vou levar comigo todos os problemas que estão cansando a minha mente. Então, eu posso ir nesse lugar, pode ser até paradisíaco, que não vai resolver. A minha mente, os problemas vão estar lá dentro e não vai dar certo. Eu vou continuar cansado. Então, esse descanso não é um lugar aí. Não é um simples descansar, não é um simples final de semana. Esse descanso, ele é muito mais do que um dia de repouso, um dia num lugar agradável. Trata-se de um descanso de estar em paz com Deus. O versículo 2 que nós lemos, ele diz o seguinte: as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, a verdade é que eles ouviram, mas a verdade é que sem fé não adiantou nada. Ouviram, era verdade. Mas como não tinha fé, não adiantou. Como dizia um amigo, uma coisa é a gente ouvir alguma coisa e entrar no nosso coração. Eu acredito que aí isso se torna verdade para nós. Mas o simples fato de ouvir, posso até concordar, não quer dizer que houve mesmo uma penetração dessa verdade em mim para fazer sentido, certo? Então foi o que aconteceu com eles. Eles ouviram, era verdade, era uma proposta de descanso, mas como não tinha fé, não é à toa que a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível estar em comunhão com Deus, é impossível estar em paz com Deus. Versículo 6 diz que eles ouviram. Reforça, né? O versículo 2 diz que eles ouviram, mas ouviram sem fé. O versículo 6 diz que eles ouviram, mas foram desobedientes. Porque na verdade não creram. Ouviram, mas não creram. Então, se você não crê, não se torna verdade no seu coração, você de alguma maneira não acha que tem que obedecer. E aí, foi o que aconteceu com eles. Versículo 6 deixa bem claro. Eles ouviram, mas foram desobedientes. Versículo 8 diz que Josué não conseguiu guiar o povo a esse descanso. Ele tentou. Com os mecanismos que ele tinha, principalmente a lei, mas sem sucesso, não teve sucesso. Tá? E finalmente, os versículos 13 diz o seguinte, um alerta aí, para quem pensa que é possível que Deus não tenha visto. Sabe, aquele pecadinho, escondidinho, aqui e acolá. O texto diz que tudo está descoberto e exposto diante de Deus. Diante de quem nós vamos ter que dar conta. Tudo, nada escapa. Tudo é gravado. Não é como nos tribunais, né, humanos, onde às vezes
o poder, né, o poder monetário, o poder político, enfim, ele acaba pesando mais. Nesse tribunal de Deus, não. Tudo é registrado, nada escapa. E a certeza é que todos teremos que prestar conta. Então vem, consequentemente, a isso vem a terceira pergunta. Para quem é então esse descanso? Versículo 1. Ele é uma promessa. Eu vou ler de novo. Visto que nos foi deixada, aqui o autor está falando com a igreja já. Não é mais o Israel, aquele Israel, já é a igreja dos hebreus. Ou seja, constituída de muitos hebreus. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Que nenhum de vocês pense que falhou. Lá o povo que não entrou, qual foi o pensamento? Bom, não seguimos a lei o suficiente. O texto está dizendo que não foi isso. Não é questão disso. É porque eles ouviram, mas sem fé. Versículo 3. Nós estamos vendo agora para quem é então esse descanso, já que o povo de Israel perdeu, tá? Momentaneamente. Versículo 3. É para nós que cremos. Então, isso quer dizer que a entrada a esse descanso, ele é para quem crê. E quem crê tem acesso, né, pela fé, a esse descanso. Um descanso que eu volto a reforçar. É um descanso sobrenatural, é um descanso de viver em paz com Deus. Finalmente, versículo 7, é uma espécie de uma segunda chance. E aí tem aí junto uma advertência, né? Porque eu vou ler aqui novamente, 7, que diz: por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje, então o dia é hoje. Quem pode entrar nesse descanso? Bom, quem pode primeiro tem que saber que é hoje o dia. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Muito mais importante de saber para quem é esse descanso é como posso entrar nesse descanso. Uma forma que corta o nosso acesso a esse descanso é um coração endurecido. É um coração que ouve, mas não crê. Que ouve, mas não pratica. Esse é um coração endurecido. O autor reforça aqui para a gente esse apelo, dizendo: olha, se vocês ouvirem, não endureçam. Porque é verdade, é a palavra de Deus. Ele reforça isso, fazendo alusão a Davi, dizendo o seguinte: olha, a palavra já foi falada pelos profetas, mas o povo não creu. E aí Davi reforçou. E o que o povo fez agora, além de não crer? Desobedeceu. Então, mesmo Davi relembrando eles dessa segunda oportunidade, ela foi negligenciada. E aí então o autor exorta a igreja dos hebreus, ou seja, eu e você, nós, todos, né, que fazem parte da igreja, né? Porque tem muita gente que acha que faz parte da igreja, mas se for ver, não está fazendo parte não. Então o autor exorta-nos a que essa palavra é a mesma. E ele faz isso, essa exortação, trazendo à nossa memória que a mesma palavra foi falada pelos profetas, foi falada por Davi, e agora ele então está reavivando a memória deles e dizendo: se vocês ouvirem, vai ser a terceira vez, não endureça o coração de vocês. Ou seja, receba essa palavra com fé e pratique, porque é verdade, ela vem se repetindo. Verso 9,
deixa claro que resta esse descanso. Esse descanso, ele é um perdão completo de Deus para nós. É um perdão capaz de nos livrar da ira de Deus. A ira que foi o impedimento da qual o próprio Deus jurou que esse povo não entraria. Na minha ira eu jurei, não entrarão no meu descanso. Ele repete isso várias vezes aí, ao longo do capítulo 3 e 4. Tá? Então, o versículo 9 reforça. Resta esse descanso, o perdão completo de Deus. É uma libertação total da ira de Deus contra toda a desobediência que foi praticada anteriormente. Certo? E mais, versículo 10. Ao entrar nesse descanso, olha como ele não tem nada a ver com aquilo que as pessoas imaginavam seria a forma de entrar no descanso. Versículo 10 vai reforçar o seguinte, que ao entrar nesse descanso de paz, de perdão, a gente descansa do ativismo religioso. O ativismo religioso seria tipo assim, eu tenho que dar esmolas para mim ser salvo. Eu tenho que guardar o sábado para mim ser salvo. Eu tenho que comer isso e não comer aquilo para mim ser salvo. Eu tenho que beber tal bebida e não posso beber aquela bebida para mim ser salvo. Ou seja, eu tenho que praticar obras para mim ser salvo. Bom, o texto deixa bem claro que tudo isso falhou. O acesso agora, versículo 3, novamente eu cito o versículo 3, o acesso agora vamos ver aqui, versículo 3, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. O acesso agora é pela fé. Não é mais por obras. Aliás, nunca foi, porque ninguém conseguiu entrar por obras. A fé no quê? Fé em quê? Que tipo de fé? A fé naquilo que eu falei no início, da qual o livro de Hebreus trata. Fé na superioridade de Jesus. A fé de que Jesus é suficiente para nos dar acesso a esse descanso. Ou seja, a fé na superioridade de Jesus é tudo o que você precisa para entrar nesse descanso que é sobrenatural, que é maravilhoso. Você pode então me perguntar o seguinte, como eu faço para ter essa fé e entrar nesse descanso? Eu preciso aceitar Jesus? Olha, eu não creio que essa decisão, que muitas vezes é obtida através, na base de emocionalismo, de pressão, ou o que eu chamo de teologia do medo, eu já vi muito isso, já ouvi aliás, né? Teologia do medo, olha, hoje é o último dia, coisa desse tipo, hoje Deus está te dando a última chance, e daí por diante. Eu não creio que essa seja a melhor forma de entrar nesse descanso, pelo seguinte, mesmo que alguém decida sobre uma pressão, sobre o momento, baseado numa emoção que está sentindo no momento, enfim, posteriormente não vai trazer paz no coração, certeza na alma de que realmente os pecados foram perdoados, realmente o acesso está garantido a esse descanso. O fato de eu aceito Jesus, eu acredito que não vai processar tudo isso, não vai garantir essa certeza. Mas uma coisa você pode fazer: examinar as Escrituras, ter sede da palavra de Deus, ter o desejo de entender esse Deus, como Ele faz, por que Ele faz, certo? Ouvir bons sermões expositivos que expõem a palavra de Deus, porque tem muito sermão aí falando do que fulano acha, do que Beltrano acha, do que está no coração de Cicrano, etc e tal. Isso não é palavra de Deus, tá? Não traz conforto para ninguém. Mas
Examinar as Escrituras, ouvir bons sermões expositivos. Eu friso sempre isso para todos os que frequentam a nossa igreja. E falar com Deus em oração, ou seja, relacionar-se com Ele. É o que a gente pode fazer. Mesmo porque eu quero finalizar aqui lendo aqui com vocês esse texto que fala muito aqui. Acompanha comigo aí então, eu já vou finalizar. A partir do 9. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. 10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, 11. Esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Você está vendo? Não dá para impressionar Deus. Tudo vem através dele e simplesmente temos acesso a isso pela fé. Mas também quem coloca essa fé no nosso coração é Deus. Então, nós dependemos 100% dele. Por isso, eu digo que às vezes levantar a mão e dizer eu aceito Jesus, talvez não vai fazer tanta diferença assim na sua vida. Mas buscar, querer conhecer mais esse Deus, através das Escrituras, ouvir bons sermões positivos e diariamente ter momentos com Deus, falar com Deus em oração, relacionar-se com Ele, isso sim, com certeza trará bons resultados. Com certeza guiará você a esse descanso, né? Da qual aqueles que desfrutam sabem muito bem o bem que recebem da parte de Deus. Eu quero então encerrar aqui orando para que o Espírito Santo haja no seu coração e aquilo que talvez não ficou bem entendido possa ser esclarecido pelo próprio Deus aí no seu coração. Tá certo? Despeço aqui então, desejando a você um